Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Mauadier Advocacia. Sou Vinícius Mauadier, advogado previdenciário, e hoje iremos tratar do texto do projeto de lei parlamentar 42, aprovado pela Câmara de Deputados, com modificação. Quer saber mais? Vem comigo! Pois bem, no dia 28 de novembro do ano de 2023, a deputada Geovânia de Sá tinha emitido seu parecer, feito a leitura, porém, com o pedido de vista de outra deputada, não foi apreciado o pedido de aprovação do seu parecer. Entretanto, agora, no dia 10 de abril do ano de 2024, foi posto em votação o texto substitutivo do projeto de lei parlamentar 42, que visa regulamentar a aposentadoria especial. Porém, a deputada Geovânia de Sá, agora em 10 de abril de 2024, trouxe uma complementação ao seu parecer, ao seu texto substitutivo. E é isso que iremos tratar a partir de agora. Eu trouxe aqui alguns trechos dessa votação na Comissão de Trabalho na Câmara dos Deputados. Vejamos o primeiro vídeo, que trata justamente dos pontos que foram alterados, complementados pela deputada Geovânia de Sá. Vejamos. Passo a palavra para a deputada Geovânia para proferir o seu parecer, se houver alguma alteração. Senhor presidente, esse PLP, que estamos tratando nessa comissão, desde o início dessa legislatura, e que seria muito bom que todos os trabalhadores que aqui na comissão estão conseguissem prestar atenção e pedir que todos ouvissem. Inclusive, peço a Vossa Excelência somente a leitura da minha complementação do voto, porque já fiz a leitura no final do ano passado, 2023, do meu voto. E eu quero agradecer muito a Vossa Excelência, presidente, que tem sido um grande apoiador, conseguiu articular muito bem essa votação, a assessoria que está aqui presente, tanto do meu partido, o PSDB, a da Casa Legislativa, através do Eliezer e o Igor, o Fredo, da nossa comissão. Eu tenho que fazer esse registro, porque foi um trabalho exaustivo e que, se não fosse eles ao meu lado, a gente não conseguiria. E aos trabalhadores desse país que estão acompanhando a comissão no dia de hoje. E eu quero ir direto à minha complementação do voto. O parecer apresentado a essa comissão de trabalho no dia 28 de novembro de 2023 manifestou o voto no mérito pela aprovação dos projetos de lei complementar 42 de 2023, 245 de 2019, 174 de 2023 e 231 de 2023, na forma do substitutivo que incorporou as propostas de regulamentação da aposentadoria especial. Os projetos foram retirados de pauta no dia 6 de dezembro e foi concedido vistas em conjunto dia 13 de dezembro de 2023. Nesse interim, recebemos relevantes sugestões de alteração do substitutivo por parte aqui da CNI, que eu quero registrar e agradecer também à Confederação Nacional da Indústria, e da Advocacia Geral da União, a nossa AGU. A primeira nos sugeriu a inserção do dispositivo do artigo 58 da Lei 8.203 de 1991, prevendo que o fornecimento de equipamento e tecnologia de proteção coletivo ou individual pelo empregador e seu uso pelo empregado, nos termos da legislação trabalhista, da regulamentação, ensejam a presunção de neutralização da exposição a agentes nocivos ou sua redução a níveis tolerados, salvo comprovação por verificação técnica em sentido contrário. No recurso extraordinário com agravo 664335, o STF firmou o entendimento de que a concessão da aposentadoria especial pressupõe efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à saúde, de modo que, se o EPIR for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. Contudo,
em caso de dúvida sobre a real eficácia do EPI, entendeu o STF que deve ser reconhecido o direito à aposentadoria especial. Assim, temos que o objetivo da CNI, que seria conferir maior segurança jurídica às empresas, pode não ser atingido, uma vez que o texto proposto colide diretamente com o entendimento já formulado pelo STF. Por outro lado, para atender ao objetivo de afastar a cobrança do adicional previsto no parágrafo 6º do artigo 57, em caso de eficácia do equipamento de proteção, propomos a alteração desse dispositivo vinculando a cobrança do tributo à hipótese em que a adoção das medidas de prevenção previstas na legislação trabalhista eliminar ou neutralizar a nocividade dos agentes químicos, físicos e biológicos ao trabalhador. No tocante às sugestões da AGU, procuramos atender a todas que objetivam promover maior clareza no texto legal, como o acréscimo da expressão aos agentes nocivos constantes da lista referida no caput. Ao final do parágrafo 14 do artigo 57, deixando mais claro o dispositivo, que apenas se computam como especiais os períodos de descansos determinados pela legislação trabalhista, desde que a data do afastamento, o segurado estivesse exposto a tais agentes. No caso de encerramento das atividades da empresa, sugeriu a AGU aperfeiçoamentos como a possibilidade de utilização do laudo técnico de condições ambientais do trabalho e a vedação de prova exclusivamente testemunhal. Em tais casos, a Turma Nacional de Uniformização e Superior Tribunal de Justiça já afirmaram o entendimento de que é possível a realização de perícia indireta por similaridade, o que se alinha com sugestões apresentadas pela AGU, motivo pela qual a acolhemos. Questionou-se ainda a previsão de concessão de aposentadoria em função de pontos, soma de tempo de contribuição e idade, e tempo de efetiva exposição a agentes nocivos, sem a previsão de idade mínima para a concessão do benefício, sob a alegação de que, nos termos do parágrafo 1º do artigo 19 da Emenda Constitucional 103 de 2019, a lei complementar que trata do tema deverá dispor sobre redução de idade mínima ou tempo de contribuição para a concessão da aposentadoria especial. Embora a sistemática de pontos leve à consideração não apenas o tempo de contribuição do segurado, mas também sua idade, o que acabaria, em nosso entendimento, por entender ao comando constitucional, a fim de evitar maiores discussões sobre a constitucionalidade substitutivo, procuramos estipular as idades mínimas de 40, 45 e 48 anos para as atividades especiais de 15, 20 e 25 anos, respectivamente. Dessa forma, então, presidente, apresentamos esta complementação de voto para a reafirmação, a aprovação dos projetos de lei complementar 42 de 2023, 245 de 2019, 174 de 2023, 231 de 2023 e acolhemos algumas sugestões apresentadas pela AGU na forma de uma nova versão do substitutivo que foi apresentado no dia 28 de novembro de 2023. Só complementando que garante aí aqueles trabalhadores expostos a agentes nocivos, como exemplo, não determinamos categorias, mas mineiros, ceramistas, químicos, metalúrgicos e outras categorias que têm exatamente essa exposição, que na reforma da Previdência foi anulada e agora essa casa, através dessa Comissão do Trabalho, busca corrigir. Presidente, muito obrigada. Pois bem, como aqui demonstrado, houve uma complementação do texto substitutivo do PLP 42 e, com isso, algumas alterações, como mencionado aqui, a questão da retirada da regra de pontos, né, e a inclusão da idade, a alteração dessas idades. Mas isso eu vou pontuar mais para frente, vou trazer detalhadamente todos os pontos que foram mencionados aqui. Ela apresentou o voto, e esse voto foi aprovado, esse parecer com essa complementação foi aprovada? Sim, é o que veremos agora. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o parecer da deputada Geovânia, ressalvado o destaque.
Aqueles que aprovam o parecer da deputada permaneçam como se encontram. O parecer é aprovado por unanimidade dos presentes. Ou seja, o parecer ele foi aprovado. Entretanto, houve um pedido de destaque da bancada do MDB, do PSD, republicanos, pedindo justamente a supressão da linha B do inciso 3 do artigo 57B, constante no substitutivo apresentado. E essa supressão é justamente da questão dos aeroviários. Então, houve esse pedido de destaque, foi aprovado o texto nela, mas houve um destaque que foi julgado, na verdade, apreciado separadamente. E foi decidida pela supressão desse texto mencionado dos aeroviários. Vejamos. E nós, então, passamos à votação do destaque. Aqueles que são favoráveis para que suprima do texto permaneçam como se encontram. Aqueles que querem manter no texto, levantem a mão. Então, foi aprovado com os votos contrários do deputado Alfredinho, da deputada Geovânia, do deputado Túlio e do deputado Leonardo Monteiro. Passamos ao próximo item da pauta. Ou seja, foi suprimido essa questão dos aeroviários. Bom, dito isso, vamos agora detalhar o que é que a deputada Geovânia de Sá trouxe, o que é que foi mantido, o que é que não foi mantido. Vejamos. Bom, esse é o texto da Comissão de Trabalho, o parecer, já com as complementações. Foi mantido, de acordo aí com o artigo 57, a aposentadoria especial, entretanto, trouxe tão somente a questão da insalubridade. Diz assim o artigo: a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta lei, ao segurado cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou seja, a insalubridade. Outro ponto, que nesse caso aqui foi muito importante, a manutenção, é em relação à renda mensal inicial, a RMI, e foi mantido 100% do salário de benefício. Além disso, outra questão importante foi a retirada da regra de pontos, ficando tão somente a exigência da idade mínima. Entretanto, o texto passou a ser o seguinte agora. O parágrafo 1º do artigo 57, 1º-A, diz o seguinte: a aposentadoria de que trata esse artigo será devida quando a idade e o tempo de efetiva exposição com contribuição forem, respectivamente, de 40 anos de idade quando se tratar de atividade especial de 15 anos, 45 anos de idade quando se tratar de atividade especial de 20 anos ou 48 anos de idade quando se tratar de atividade especial de 25 anos. Então essa foi uma importante alteração, tirou a regra de pontos e trouxe manteve tão somente a idade mínima com essas idades específicas. Outra situação que foi mantida foi a questão da possibilidade de conversão do tempo especial em comum antes da reforma da Previdência e também foi mantida a suspensão na hipótese daquele segurado que se aposenta e quer continuar trabalhando na mesma atividade que estava expondo aos agentes nocivos. Então, vai ser suspenso o benefício, não pode a continuidade do labor. Outro ponto importante foi justamente a manutenção de algumas atividades como sendo considerada especial, apesar de que ter sido mantida a insalubridade e afastada a periculosidade, houve exceção. E as exceções são justamente a manutenção aí no artigo 57B, inciso 3º, a atividade de metalurgia, as atividades do eletricitário, além disso, a vigilância, e diz aqui, independente da exigência de uso permanente de arma de fogo no exercício de atividade de vigilância ostensiva ou patrimonial e transporte de valores, e também a da Guarda Municipal. Portanto, foi mantida essas atividades, essas categorias, vamos dizer assim, apesar da proibição, foi mantida como reconhecida a atividade especial. E os aeroviários? Foi justamente a supressão que teve em decorrência do destaque. Então, nesse momento, aqui na comissão, onde foi aprovado o texto substitutivo,
o aeroviário foi suprimido do texto. Ele não está aqui constando como uma atividade especial. Então, agora irei mostrar, resumidamente, todos os pontos que foram mantidos e aqueles que foram retirados do texto por meio desse substitutivo, dessa complementação que foi aprovada junto com o destaque no dia 10 de abril de 2024. Vejamos. Pois bem, então o projeto de lei parlamentar 42 de 2023, o texto que foi aprovado, ele manteve a insalubridade, ou seja, a exposição aos agentes químicos, físicos e biológicos, e afastou a periculosidade. Entretanto, trouxe uma exceção, como iremos novamente ratificar daqui a pouco. Manteve a renda mensal inicial em 100% do salário de benefício. Isso foi uma questão que ele já era muito questionada e que foi mantida e é muito importante. Foi retirada a regra de pontos e manteve a idade mínima, sendo 40 anos para quem tem 15 anos de exposição, 45 anos para quem tem 20 anos de exposição e 48 anos para as demais classes, que são 25 anos de exposição. Além disso, ele excluiu a possibilidade de conversão do tempo especial posterior à reforma, mas manteve a possibilidade dessa conversão do tempo especial em comum pré-reforma, antes da reforma, até 12 de novembro de 2019. Além disso, manteve a suspensão da aposentadoria caso haja continuidade do exercício das atividades nocivas. Então, aposentou, não pode continuar exercendo aquelas atividades. E definiu como especial as atividades de metalurgia, vigilância, guarda municipal e eletricitários. E em relação aos aeroviários, como mencionado, apesar da supressão do texto, ela poderá, pessoal, ser reintegrada, reinserida na nova comissão que será da Previdência Social. Logo, nada impede que os aeroviários sejam reinseridos na comissão de Previdência Social. E qual a situação agora? Qual o próximo passo? O próximo passo, como aqui apontado, é justamente a análise pela Comissão de Previdência Social. Portanto, agora estaremos atentos e acompanhando o passo a passo na Comissão de Previdência Social. E você, o que achou dessa complementação da deputada Giovânia de Sá? O que você achou, por exemplo, da retirada do sistema de pontos e da manutenção da idade com essas idades de 40, 45, 48 anos? Deixe aqui seu comentário. E a retirada dos aeroviários, você concorda? Deixe aqui seu comentário também. Agora, peço que você deixe seu like, faça sua inscrição se não for inscrito e compartilhe esse vídeo. Um fraterno abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.